Vamos falar das normas de eficácia limitada agora. Então, a gente já analisou como que funcionam as normas de eficácia plena e contida, que são aquelas auto-aplicáveis, e vamos falar agora da eficácia das normas de eficácia limitada. E a gente viu que as normas de eficácia limitada são aquelas que não são auto-aplicáveis. O que é isso? São aquelas normas que elas não têm eficácia social diretamente da Constituição Federal. Por isso que ela apresenta as seguintes características. Olha só. As normas de eficácia limitada, elas possuem aplicabilidade indireta, mediata, e a gente pode falar ainda em aplicabilidade ou eficácia reduzida ou diferida. Então, vamos lá? As normas de eficácia limitada são aquelas não autoaplicáveis, ou seja, são aquelas que estão declaradas na Constituição, mas sozinhas elas não produzem eficácia social. Então, ela está lá na Constituição para produzir efeitos, mas só com o que está escrito na Constituição, eu não consigo exercer esse direito reconhecido na Constituição de forma direta. Logo, elas têm aplicabilidade indireta. Logo, eu não consigo exercê-las de forma imediata, e sim de forma mediata. Por isso que nós chamamos elas de eficácia reduzida ou diferida. Isso porque os efeitos sociais dessa norma são jogados para um momento posterior. Quer ver que eu exemplifico que fica fácil de você entender? A Constituição Federal vai dizer assim, ó, ela vai dizer, o Estado promoverá a defesa do consumidor, vírgula, na forma da lei. O que ela está dizendo? Ela está lá em 88 falando assim, pessoal, tô aqui em 88 e tô vendo que o negócio não tá bom, o negócio não tá bonito para o consumidor. Parece que o fornecedor tá abusando, tá rolando uns negócios estranhos aí. Então, eu, Constituição, tô dizendo assim, Estado, se preocupe com o consumidor, tá? Aí o Estado olha para a Constituição e fala assim, mas como, Conste? Ah, não, vai vir a lei e vai dizer como que você vai fazer isso. Veja que a Constituição está dizendo assim, um direito fundamental, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Só que como? Só com isso que eu tenho lá, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Se eu comprar, por exemplo, um produto vencido no mercado, eu consigo trocar esse produto só por causa que a Constituição diz que o Estado promoverá a defesa do consumidor? Não. Essa é uma norma de eficácia limitada. Ela reconhece um direito, mas só com o que está escrito ali, eu não consigo exercê-lo. Ele não produz eficácia na minha e na sua realidade social. Eu não consigo produzir efeitos só com o que está ali. Logo, ele tem uma aplicabilidade não direta, e sim indireta. Não se dá de forma imediata, e sim imediata, porque ele vai depender de outra norma para produzir efeitos. Então, por exemplo, hoje nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é a norma que vai regulamentar essa norma da Constituição de eficácia limitada. E por isso que eu troco produto vencido no mercado. Por quê? Porque veio uma lei, uma norma infraconstitucional regulamentando essa norma de eficácia limitada. E aí que essa norma da Constituição passou a produzir efeitos sociais. Você está me entendendo? Então, a norma de eficácia limitada é aquela que está lá declarando algo muito importante para a gente, um direito. Direito, inclusive, fundamental. Só que só com o que está ali, eu não consigo exercer. Ele precisa de uma outra norma, ele precisa de outra coisa que lhe integre a eficácia para produzir efeitos sociais. Outro exemplo bem famoso, o direito de greve no serviço público. Cuidado, eu tenho direito de greve na iniciativa privada e eu tenho direito de greve no serviço público. O direito de greve na iniciativa privada é uma norma de eficácia contida, prevista lá no artigo 9º da Constituição Federal. Agora, o direito de greve para os servidores públicos se classifica como sendo uma norma constitucional de eficácia limitada. Isso porque a Constituição reconheceu aos servidores o direito de fazer greve, mas ela disse que a greve será feita nos termos da lei. Logo, o servidor público, enquanto não vier a lei, não consegue realizar aquele direito previsto na Constituição. Você está me entendendo? Então, a norma de eficácia limitada é essa. O direito está lá, mas ele está engessadinho.
esperando que venha a regulamentação, esperando que venha outra norma para que ele possa produzir os seus efeitos sociais. Só que enquanto não vier a normatização, não produz efeitos sociais, ok? Então, por isso a gente pode anotar assim, ó. A norma de eficácia limitada é aquela, então, que tem aplicabilidade indireta, imediata, reduzida ou diferida. E ela depende, então, depende de regulamentação. Essa regulamentação, ela pode se dar através de uma lei ou ainda através de políticas públicas. Políticas públicas. As normas de eficácia limitada, em regra, são um comando para o legislativo. Então, a Constituição está dizendo assim, ei, legislativo, regulamenta esse direito para que ele possa produzir os seus efeitos. Em regra, é isso. Mas eu também tenho normas de eficácia limitada que são implementadas, passam a produzir efeitos sociais através de políticas públicas. Quer ver um exemplo? Os Objetivos da República Federativa do Brasil. Os Objetivos da República Federativa do Brasil estão onde? Lá no artigo 3º da Constituição. E dentre eles nós temos lá, por exemplo, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quando, por exemplo, o Executivo realiza uma política pública de erradicação da pobreza, ele está fazendo o quê? Ele está implementando uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, a norma constitucional de eficácia limitada é aquela que está lá reconhecendo, declarando algo que precisa, sim, ser implementado. Só que a Constituição, por si só, sozinha, não consegue implementá-lo. Ela depende de uma outra norma para que ela possa produzir os seus efeitos sociais. Essa regulamentação infraconstitucional pode ser através de lei, que é um comando mais direcionado para o legislativo, mas também pode ser relacionada à atuação do Poder Executivo, que também pode dar vida a uma norma de eficácia limitada. O que é bem importante, as normas de eficácia limitada produzem sim efeitos, mas não efeitos sociais, e sim efeitos jurídicos. Lembra? As normas de eficácia limitada possuem eficácia jurídica, elas só não vão produzir eficácia social enquanto não sobrevier à regulamentação. Vamos de exemplos? Vamos de exemplos. Vou colocar aqui alguns exemplos bons de prova. Posso colocar aqui, ó, a questão do consumidor, que eu já exemplifiquei. Está lá no artigo 5º, inciso XXX e I, vou pôr aqui XXX e I, inciso 32, e eu gosto também, ó, do artigo 5º, da previsão do artigo 7º, inciso 20, que fala do mercado de trabalho da mulher. Vamos lembrar lá? Diz assim a Constituição, o Estado vai proteger, então o Estado deve promover, deve proteger o mercado de trabalho da mulher. Aí como conste? Mediante incentivos específicos. Que incentivos? Aqueles previstos em lei. Então veja, lá em 88, a Constituição falou assim, puxa vida, o mercado de trabalho para a mulher não está fácil. Não está fácil, está meio complicado, parece que a mulher engravida, os caras querem mandar embora e não sei o que, tal. Precisamos nos preocupar com o mercado de trabalho da mulher. Aí a Conste, os caras lá, mas como Conste? Aí a Conste, como? Mediante incentivos específicos. Que incentivos, Conste? A lei vai dizer como. Veja que ela reconhece uma importância, ela declara um determinado direito, só que só com aquilo não resolve nada. Precisa de uma outra norma para que ela possa produzir aquele efeito, aquela intenção prevista pelo legislador constitucional. Então, se eu chegasse para o meu chefe e falar assim, ei, chefe, você não pode me mandar embora porque a Constituição protege o mercado de trabalho da mulher. Ele vai olhar e vai falar assim, nada a ver, não é por isso. O Estado vai promover formas de proteger o mercado de trabalho da mulher através desses incentivos específicos. Quer ver um exemplo desses incentivos que a gente tem hoje? Existe um programa chamado Empresa Cidadã. Esse programa chamado Empresa Cidadã, ele assegura, então, para as empresas que participam desse programa, alguns benefícios, incentivos de natureza fiscal, tributária, etc. e tal, para as empresas que aumentarem o prazo da licença maternidade.
Então, a gente sabe que a licença maternidade é de 120 dias, não é isso? Previsto na Constituição. Então, para aquelas empresas que participem desse programa Empresa Cidadã, eles vão garantir para as mulheres gestantes uma licença maternidade lá de 180 dias. Essa é uma forma de garantir o mercado de trabalho da mulher, entendeu? Eu amplio a licença maternidade. Mas isso está onde? Isso está lá nos programas, nas políticas infraconstitucionais. Sem esses programas, sem essas políticas, aquela norma da Constituição fica só na sua boa intenção. Você está entendendo aqui? Essa é a norma de eficácia limitada. Então, aqui do mercado de trabalho da mulher é um outro exemplo. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. As normas de eficácia limitada, elas possuem duas espécies. Eu tenho as normas de eficácia limitada de princípios institutivos, e as normas de eficácia limitada chamadas de programáticas. As normas de eficácia limitada de princípios institutivos, elas falam da possibilidade, elas permitem a criação de um ente, um órgão, uma entidade. Então, quer ver um exemplo? Artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, que vai falar a respeito da possibilidade de se criar novos estados. Você sabia que é possível criar novos estados? Novos entes da federação? É possível. Como que faz isso? Através de plebiscito e lei complementar federal. Então, a Constituição ela traz a possibilidade de se criar novos estados. Então, eu pergunto para você, esse artigo da Constituição diz assim, ei, pode criar novos estados, tal, através de plebiscito e lei complementar. Ao estar prevista na Constituição, ela já criou o novo estado? Não. Então, ela não tem aplicação direta. Ela não é uma norma auto-aplicável, certo? Tá, então, se ela não é uma norma auto-aplicável, ela só pode ser uma norma de eficácia limitada. Só que, nesse caso, ela não estabelece um programa, alguma coisa, um direito que precisa ser implementado. Não, ela traz a possibilidade de criação de um novo ente da federação. Isso é o que nós chamamos de normas de eficácia limitada de princípios institutivos. Então, vamos anotar aqui, ó, de princípios institutivos, é a possibilidade de criação aqui, exemplos, tá? De criação de novos estados. Você vai encontrar isso no artigo 18, parágrafo 3º. Um outro exemplo, criação de ministérios. Do artigo 88 da Constituição. Então, ela diz que para criar ministério depende de lei. Então, a lei vai criar novos ministérios. Veja que essa previsão no artigo 88 da Constituição não cria o ministério. Então, a lei vai criar novos ministérios. Criou o ministério? Não, não criou o ministério. Então, essa norma ela não é auto-aplicável. Logo, ela não se aplica de forma direta. Logo, ela é uma norma de eficácia limitada. Mas, nesse caso aqui, ela é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo, porque permite a criação de um ente, aqui no caso de um órgão. Você está me entendendo? Tá. E eu tenho as normas de eficácia limitada programáticas. As normas de eficácia limitada programáticas, elas vão estabelecer verdadeiros comandos para o Estado. Objetivos. Coisas que o Estado deve alcançar. Coisas que o Estado tem que implementar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo do mercado de trabalho da mulher, da própria questão do consumidor. Porque a Constituição está dizendo assim, ei, Estado, olha para o consumidor, hein, está passando apuro. Ei, Estado, olha para a mulher que está passando as suas dificuldades lá. Você tem que se preocupar com isso, você tem que cuidar daquela pessoa lá. Um outro exemplo, dos objetivos da República. Um dos objetivos da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Que lindo! O que a Constituição está dizendo? Ei, Estado, realize coisas, faça políticas públicas, leis, para que as pessoas vivam numa situação de igualdade, de justiça social, de solidariedade. Veja que ela estabelece comandos, ordens, faça isso, realize aquilo. Isso são as chamadas normas programáticas, ok? Muito bem, então. Vou colocar aqui como exemplo, então, dessas normas programáticas, que eu já falei do mercado de trabalho, do consumidor, o próprio direito à saúde, o direito à educação. Então, não adianta a Constituição falar assim, tem direito à educação, né?
Tem direito à educação. Então a Constituição fala lá que é garantido o direito à educação. Tá, mas como conste? Vai ter uma lei que vai dizer, lei de diretriz da educação e tal. A Constituição traz ainda, né, algumas diretrizes gerais no seu texto, mas não é ela que implementa um sistema de educação no Brasil. Para que a educação possa, de fato, ser implementada, eu vou precisar de uma lei fazendo isso, eu vou precisar de políticas públicas voltadas para a educação. Você concorda? Então a Constituição garante para todo mundo acesso à educação. Aí ela vai lá, fala inclusive que a educação básica é direito público subjetivo e todo mundo tem que ter acesso na idade adequada. Ai, que lindo, conste, maravilhoso. Mas se o Estado não fizer lei para que isso aconteça, se o Estado não realizar políticas públicas para que isso aconteça, só vai ficar de bonito lá na Constituição. Por quê? Porque é uma norma de eficácia limitada. Você está entendendo? Então, repetindo aqui, para a gente fixar esse conteúdo. As normas de eficácia limitada são aquelas que produzem eficácia de forma indireta, imediata, reduzida ou diferida. Indireta porque não basta estar na Constituição para produzir efeitos. Ela não é auto-aplicável, ela vai precisar de uma outra norma, de uma outra ação para que ela possa produzir efeitos. Por isso não se dá de forma imediata, e sim imediata, através de alguém. Por isso que seus efeitos são reduzidos, a sua eficácia é diferida. Diferir é jogar para frente, ou seja, ela vai produzir efeitos em um outro momento, em um momento posterior. Então é aquele tipo de norma que para poder produzir efeitos sociais depende de regulamentação. E a gente viu que essa regulamentação pode se dar através de lei ou pode se dar através de políticas públicas. Veja que o comando inicial é para o legislador, o comando mais forte é para o legislador, mas não só. Eu também tenho esse comando aqui das normas de eficácia limitada para o executivo, que pode implementá-lo através de políticas públicas. Dois tipos de normas de eficácia limitada, aquelas de princípios institutivos, que permitem a criação de entes, como por exemplo de um novo Estado, de um órgão, como por exemplo a criação de um ministério. Então veja, a Constituição diz lá, pode criar ministério, como? Através da lei. Então é a lei que vai criar novos ministérios. Só com isso que está na Constituição, pode criar ministério? Não. Vai ter que vir uma lei criando o ministério. Então é uma norma que depende para ser implementada de regulamentação. Mas veja que aqui a Constituição não fala assim, ei, crie ministérios. Não, ela permite a criação de entes aqui desse órgão, que são os ministérios. Por isso que a gente chama de princípios institutivos, no sentido de instituir entes, órgãos, entidades aqui. E agora as normas programáticas estabelecem programas, comandos para o Estado. Estado, se preocupe com o consumidor. Como? A lei vai dizer. Estado, se preocupe com o mercado de trabalho da mulher. Estado, assegure educação, saúde, lazer. Você está entendendo? Ela dá comandos para que o Estado implemente determinadas coisas. Ok? Essas são as normas de eficácia limitada. E aqui eu tenho uma tabelinha que eu acho que pode te ajudar aí, né? Para você fixar as características dessas normas. Por quê? Tem muita Constituição, tem muita questão que vai pegar as características de uma norma e vai jogar na outra. Então, ela vai dizer assim, ó, por exemplo, as normas de eficácia plena têm aplicabilidade direta, imediata e diferida. Errado, né? Então, as normas de eficácia plena são aquelas que têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Então, ela vai pegar as características de uma norma e vai jogar nas características da outra. Você está me entendendo aqui? Sim? Beleza. Então, é isso que acontece com as normas, com a eficácia das normas. Então, por isso, você precisa memorizar as principais características. Beleza? Beleza. Apesar da classificação do professor José Afonso da Silva ser a mais aceita pela doutrina, inclusive é a classificação feita pela jurisprudência, existem classificações de outros doutrinadores, como, por exemplo, da professora Maria Helena Diniz. E é isso que a gente vai analisar agora. Então, na classificação da professora Maria Helena Diniz, ela vai classificar as normas da Constituição em normas de eficácia absoluta, plena, relativa restringível e relativa complementável. Ai, professora do céu, meu Deus!
Agora que eu gravei a do Jazz, você me vem com absoluta e classificação da Maria Helena Diniz e não sei o quê? Como assim? Calma que é de boa. Eu falo para você, esses doutrinadores não têm muito o que fazer da vida e eles ficam inventando classificação. E não existe classificação certa ou errada. Existe classificação útil e classificação inútil. No caso dela, não é muito útil, mas ela é uma boa professora, então a gente tem que falar porque já apareceu em prova, tá? Então vamos lá. As normas de eficácia absoluta, de acordo com a professora Maria Helena Diniz, seriam, por exemplo, as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são aquelas normas da Constituição que não podem ser abolidas, não é isso? Então, as cláusulas pétreas ela chamou de normas de eficácia absoluta. O nome que ela resolveu dar aí para as cláusulas pétreas. Então, qual é a eficácia para Maria Helena Diniz das cláusulas pétreas? De eficácia absoluta. E a plena da Maria Helena Diniz é a plena do Jazz. Então, tem aplicabilidade direta, imediata, integral. E a relativa restringível equivale à contida. E a relativa complementável equivale às normas de eficácia limitada. Você entendeu? Então, as normas de eficácia plena é a plena. Relativa restringível, está falando da contida. Relativa complementável, está falando das normas de eficácia limitada. Tá? Apenas um nome diferente para falar da mesma coisa. Ok? Beleza. Aí vem assim, ó, na prova. As normas constitucionais de eficácia contida ou relativa complementável são assim, assim, assim. Já está errado, porque norma de eficácia contida equivale à relativa restringível e não à relativa complementável. Você está entendendo? Então, só memorizar aqui o que equivale uma ou outra e tá sossegado. Ainda a gente pode falar em normas de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Eita, Glória! O que é isso aqui? Eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada? São aquelas normas que já produziram os seus efeitos e não produzem mais. Quer ver um exemplo? Artigo 3º do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 3º do ADCT, ele permitiu a chamada revisão constitucional, que era a possibilidade de se dar uma geral na Constituição 5 anos após a promulgação da Constituição em 88. Então, lá em 88, a Constituição falou assim, ó, daqui 5 anos, vocês vão dar uma geral em mim aqui. Vocês vão dar uma revisada e vocês vão poder fazer algumas emendas que vocês acharem necessárias aí durante esse período da revisão constitucional. Processo simplificado, maioria absoluta, sessão unicameral, é que vocês vão dar essa geral aqui na Const. Terminou esse momento da revisão, acabou. Essa norma, esse artigo 3º do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não produz mais efeitos. Esse é um exemplo de norma de eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada. Está lá no ADCT, mas não produz efeitos, tá? Então, exemplo aqui, ó. Artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ainda que temos que falar a respeito da eficácia vertical, diagonal e horizontal. Que lindo, professora! Falou esse tipo de norma ali, eu já estou achando que é algo bem difícil de se entender. Relaxa, teteia, olha só que isso aqui é moleza. Veja, nós estamos falando de aplicabilidade de efeitos dos direitos fundamentais, certo? Então, se eu perguntar para você assim, ó, como que os direitos fundamentais surgiram? Você vai lembrar da história, lembra? Da monarquia, dos reis absolutistas que abusavam do poder, aí surgem os direitos de primeira geração para impor limites ao Estado. Não foi assim que surgiram os direitos fundamentais? Foi. Então, a gente pode dizer que os direitos fundamentais, eles se aplicam em uma relação entre Estado e o particular. Sim ou não? Figura Estado e a figura do particular. Então, a gente pode representar assim, né? Eu tenho o Estado e eu tenho o particular. A gente sabe que a relação com o Estado é essa relação vertical. Então, o Estado impondo aqui e eu, particular, me defendendo contra o Estado, ok? Então, eu posso dizer que os direitos fundamentais, eles se aplicam nessa relação Estado-particular.
Agora, eu pergunto para você, os direitos fundamentais também se aplicam nas relações privadas entre particulares? Você diz, claro que sim. Será que eu posso exigir que um particular respeite a minha intimidade, a minha privacidade? Claro que sim. Então, eu posso falar em efeitos, em aplicação de direitos fundamentais numa relação entre particulares. Então, uma relação entre particular com outro particular. Quando a gente pensa nessa relação entre o Estado e o particular, nós falamos em eficácia, chuta com o coração, vertical dos direitos fundamentais. Quando se dá numa relação entre particulares, nós chamamos de eficácia horizontal. Meu Deus, que difícil, hein? Nossa, agora senti que você sentiu dificuldade. Meu amor, a dificuldade disso aqui, ó, é diferenciar vertical de horizontal, entendeu? Tem pessoa que tem um pouquinho de dificuldade, né? Horizontal, vertical e tal. Direita, esquerda, né? Tem gente que tem essa dificuldade. Só assim pra encerrar a questão, tá? Então, se falar a eficácia dos direitos fundamentais numa relação privada, estamos falando da eficácia horizontal. Ah, então não vai pensar em vertical, né? Horizontal, como é que a prof lá da escola ensinou? Lembra do horizonte, né? O horizontal. E o outro que é o vertical, certo? Agora vamos um pouquinho mais. Entretanto, eu também posso falar de efeitos de direitos fundamentais numa relação privada, mas entre particulares que estejam em desequilíbrio, ou seja, em uma situação de desigualdade. Quando eu tenho, por exemplo, uma relação entre um particular e outro particular, mas que não estão em pé de igualdade. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe? Numa relação trabalhista. Numa relação trabalhista, como é que funciona? Eu tenho o trabalhador e eu tenho o empregador. Sim ou não? Trabalhador e eu tenho o empregador. Eles estão em pé de igualdade? Claro que não, claro que não. Trabalhador e eu tenho o empregador. Mas o trabalhador é igual ao Estado? Não, é igual ao Estado não. O poder que o Estado tem, só o Estado tem. Então, a minha relação com o Estado é vertical. Agora, com um particular que não está igualzinho do meu lado, eu também posso ter relações. Só que nesse caso, nós vamos falar, então, não em eficácia horizontal, e sim em eficácia diagonal. Meu Deus do céu! Que lindo! Diagonal. Aí vem lá na prova, a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Aí o cara já pensa, meu Deus do céu, deve ser um negócio muito difícil, um negócio impossível de entender. E, meu amor, isso aqui os direitos fundamentais se aplicam na relação particular-Estado. Maravilha, particular-poderes públicos. Eficácia vertical. Mas também se aplica entre particulares, eficácia horizontal. Mas às vezes se aplica entre particulares que não estão em pé de igualdade. Falamos de eficácia diagonal. Entendeu? Molezinha, molezinha, molezinha. E para finalizar, vou falar ali também em cima, vai ficar desse jeito ali, ó, em dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. O que é a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais? Pensa neles. Dimensão objetiva. Os direitos fundamentais, eles se aplicam, eles são exigíveis perante o Estado. Sim ou não? Sim ou não? Vou colocar aqui. Sim ou não? Eles são exigíveis perante o Estado. Quando eu penso no direito fundamental sob a perspectiva do particular, nós falamos em dimensão subjetiva. Então, se eu te perguntar assim, ó, pensa na liberdade de locomoção. Pensar na liberdade de locomoção. O que significa a liberdade de locomoção para mim e para você? Bom, para mim e para você, significa que eu sou livre para transitar em território nacional em tempo de paz e assim, posso inclusive sair do território, voltar com ou sem os meus bens, é isso que significa para mim. Pois é, inclusive eu posso exigir que o Estado me garanta essa liberdade, não posso? Pois é, quando eu penso o direito sobre essa perspectiva, eu estou falando na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Então, essa dimensão subjetiva é esse direito que eu tenho enquanto particular de exigir o meu direito contra o Estado, de opor esse meu direito contra
o Estado. Essa é a dimensão subjetiva. Agora, o que é a dimensão objetiva? A dimensão objetiva, ela vai dizer o seguinte, que os direitos fundamentais, eles dão uma diretriz para o Estado. Então, quando a Constituição fala assim, ó, liberdade de locomoção, como que o Estado está olhando isso? Ele está falando assim, eu vou ter que criar aqui instrumentos, regras, leis, normas que assegurem às pessoas essa liberdade. Então, veja que os direitos fundamentais, eles vão formar uma base jurídica para o Estado. Eles vão dizer assim, Estado, você vai construir tuas normas, tuas regras, tuas coisas aradas, mas sempre respeitando isso aqui, ó, os direitos fundamentais. Você está me entendendo? Isso é o que nós chamamos de eficácia ou dimensão objetiva dos direitos fundamentais. E pode aparecer ainda na sua prova, eficácia irradiante dos direitos fundamentais. O que é eficácia irradiante dos direitos fundamentais? É a dimensão objetiva. Então, quando a Constituição coloca lá os direitos fundamentais, ela está dizendo assim, ei, pessoal, toda a ordem jurídica tem que olhar para isso aqui. Então, toda a ordem jurídica tem que prestar atenção nos direitos fundamentais. Por isso que eles irradiam para toda a ordem jurídica, dimensão objetiva. Sabe como é que vem isso aqui em prova? Ele vai inverter. Ele vai falar que a dimensão subjetiva é essa perspectiva do Estado, enquanto que a dimensão subjetiva é a perspectiva, a perspectiva do indivíduo. Ele vai inverter os conceitos. Então, dimensão objetiva é o olhar do Estado para o direito, enquanto que a dimensão subjetiva é esse olhar do sujeito para o direito. Você entendeu isso aqui? Molezinha. E ainda, só para finalizar, não é muito incidente em prova, né, de concursos em geral, mas eu tenho que falar da teoria dos 4 status de Jelinek para a gente fechar aqui essa eficácia. Essa teoria dos 4 status vão falar a respeito de como o sujeito pode se comportar perante o Estado. Como que nós, eu e você, nos apresentamos perante o Estado. E ele vai falar que nós apresentamos perante o Estado com 4 status. O status negativo, positivo, ativo e passivo. O status negativo, quando eu exijo do Estado um não fazer. Então, eu, sujeito, como que eu posso me apresentar perante o Estado? Dizer assim, Estado, não faça. Me deixe livre, não intervenha, não faça essas coisas, deixe eu livre aqui para eu exercer a minha liberdade. Isso aqui caracterizado principalmente pelos direitos de primeira geração, ok? Então, os direitos aqui civis, artigo 5º em geral, tá? Então, aqui, status negativo. Mas eu também posso me comportar perante um Estado com status positivo, exigindo que o Estado me garanta coisas. Eu não posso exigir do Estado que me assegure direitos sociais? Educação, saúde, moradia. Esse meu direito de exigir prestações positivas do Estado é o que o cara chamou de status positivo. Então, status negativo, não faça, Estado, me deixe livre. Status positivo é também o meu direito, enquanto sujeito, de exigir do Estado que faça alguma coisa. Status ativo é o direito que eu tenho de exercer direitos políticos. O status ativo é o direito que eu tenho de exercer aqui direitos políticos, direitos de participação política, votando ou me candidatando. E eu tenho ainda o status passivo, que se refere aos deveres que eu tenho para com o Estado. Professora, a gente tem dever? Claro que sim. Não é só direito? Não, não é só direito. Então, veja que quando eu me coloco na posição de cumprir deveres para com o Estado, nós falamos em status passivo. Quando vem isso aqui, geralmente ele vem misturando status negativo com passivo, positivo com ativo. Mas se você precisa lançar no conceito aqui, fica fácil. Status negativo, exijo liberdades. Estado, não faça. Status positivo, exijo do Estado um fazer, um faça. Status ativo, participação política, aqui votando, me candidatando. Status passivo, quando eu me coloco na condição de cumpridor de deveres fundamentais. Maravilha isso aqui? Muito bem. Esses são os 4 status que nós, indivíduos, podemos nos apresentar perante o Estado. E era isso aí.
Muito bem, espero que você tenha gostado, então, desse nosso bloco de aplicabilidade dos direitos fundamentais. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!